pessoal, tudo bem com vocês? Ok, vamos fazer a correção da atividade de língua portuguesa? Bom, qual é o assunto que nós estamos trabalhando? Na verdade, o gênero textual é artigo de opinião. E o artigo de opinião, como vocês lembram, devem lembrar, é um texto opinativo, como o próprio nome diz, artigo de opinião, no qual o autor vai omitir a sua opinião acerca de um assunto, né? E aí, para isso, ele vai precisar de uma tese, que é uma ideia que ele vai defender, ele vai precisar de argumentos para defender a sua tese, e o objetivo final dele é sempre convencer o leitor, né? Formar opinião, fazer com que o leitor concorde com ele, de que a opinião dele é correta, né? De que aquilo que ele está defendendo é o certo. Então, nós temos aqui um texto cujo título é Educação no Isolamento Social se torna oportunidade de aprendizado para qualquer idade. Esse texto é de Alex Paiva. Alex Paiva, como nós vamos ver aqui no final, que diz que ele é gerente de novos produtos da Unidade de Tecnologias Educacionais da Positivo Tecnologia. A Positivo Tecnologia é uma grande empresa, né, do ramo de tecnologia que produz computadores, produz tablets, celulares, livros didáticos, várias coisas relacionadas à tecnologia e à educação. Bom, você pode ver a imagem dele aqui segurando um brinquedo aqui, né, várias peças de Lego formando uma janela aqui, uma parede com uma janela, né? Então, olha só. Ele diz aqui, nós vamos ver aqui o primeiro parágrafo do texto, diz assim: escola, trabalho e lazer estão no mesmo endereço desde a adoção do distanciamento social para a contenção da Covid-19. Compartilhar o mesmo espaço para diferentes atividades tem sido desafiador para muitas famílias, mas aos poucos se revela também uma oportunidade importante para aprender. As aulas online das crianças têm requisitado uma maior participação dos familiares e proporcionado momentos de aprendizagem ampliada. Ou seja, o estudo alcança todos que ali convivem, ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Então, esse texto aqui, na verdade, esse parágrafo, ele contém a introdução, né, do artigo de opinião, e aqui está contida a tese. Qual é a tese? Qual é a ideia que ele está defendendo? Ele está falando assim que a escola, o trabalho, o lazer estão todos no mesmo endereço, né, desde que começou. E, olha só, na segunda linha ele fala: compartilhar o mesmo espaço para diferentes atividades tem sido desafiador para muitas famílias, mas aos poucos se revela também uma oportunidade importante para aprender. Então, olha só, ele está dizendo que estar junto, estar em casa esse tempo todo, né, e tendo que participar das atividades escolares dos filhos, também proporciona aos pais e às outras pessoas que ali convivem uma oportunidade para aprender. As aulas online das crianças têm requisitado a maior participação dos familiares e proporcionado momentos de aprendizagem ampliada. Então, não só as crianças estão aprendendo, mas também os responsáveis, os familiares que estão ali participando, convivendo com esse ambiente, escola, casa, escola, trabalho, tudo misturado. Ou seja, o estudo alcança todos que ali convivem. Então, todo mundo está tendo uma oportunidade de aprender mais, de ter contato com internet, com redes sociais, e também com leitura, com tarefas de casa, com aulas online. Todo mundo está envolvido nesse processo. Então, aqui, quando ele diz ou seja, ele vai explicar: o estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Então, não só as crianças, mas os pais, os familiares estão ali trocando experiências e aprendendo em conjunto, aprendendo mutuamente. Então, aqui nós vamos ter alguns parágrafos aqui, que vai falar dessa metodologia STEAM, vai falar de várias experiências em relação ao estudo, à aprendizagem, à educação 4.0, fala da experiência aqui da Lego Education Academy, e quando você ler o texto com atenção, você vai ver aqui os argumentos que ele utiliza para falar em relação a essa tese que ele está defendendo, que todos estão aprendendo junto. Aqui mais abaixo,
a troca de experiência e convivência com professores, alunos e pais nessa fase de isolamento social, fortalece o contexto educacional doméstico, né, mais argumentos aqui para relatar, para justificar a sua tese, e esse parágrafo final aqui, onde nós vamos ter então a reafirmação da tese que ele está defendendo, os argumentos que ele utilizou para comprovar a tese, né? Aqui no final ele diz assim, ó, soluções com blocos educativos de montar, placas de robótica ou plataformas adaptativas de ensino contribuírem para a consolidação da educação 4.0, mesmo à distância, e estimulam o processo de aprendizagem para as demandas do futuro. Então, sim, é bom a gente ler todo o texto para entender tudo que ele está explicando aqui, os argumentos que ele utiliza para defender a tese, de que toda a família está tendo a oportunidade de troca de experiências e uma aprendizagem ampliada. Bom, então na questão 1, em um texto de opinião, a tese é a ideia defendida pelo autor, como eu falei para vocês. Qual alternativa resume a tese do autor? Vamos observar as 4 alternativas que nós temos. Escola, trabalho e lazer estão no mesmo endereço desde a adoção do distanciamento social para a contenção da Covid-19. Isso aqui é a introdução, né? O comecinho lá, para lançar a tese, ele utilizou desse fato aqui, de que as coisas estão todas juntas agora, mas isso ainda não é a tese. O estudo alcança todos que ali convivem, ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Olha, vamos prestar atenção, vamos ver o que será que isso aqui é a tese? Vamos testar a letra C. A partir das atividades interdisciplinares apoiadas na metodologia STEAM, pode trazer conhecimentos de ciências da natureza, matemática, ciências humanas. Então aí está mais para frente, quando ele vai citar essa metodologia, né? Aqui já são argumentos, uma parte dos argumentos que ele utilizou. Iniciativas em países como Brasil, China, Argentina, Espanha e Polônia são destaques no âmbito do STEAM. Também é só a continuação do que está aqui na letra C. Então, de todas as alternativas aqui, vamos voltar lá no primeiro parágrafo que a gente vê. Olha só. As aulas online das crianças têm requisitado a maior participação dos familiares e proporcionado momentos de aprendizagem ampliado, ou seja, o estudo alcança todos que ele convive ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Então aqui nós temos a tese, né, a ideia que ele está defendendo. Então qual é a alternativa? Alternativa B, o estudo alcança todos que ele convive ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Então essa é a tese, ou seja, a ideia defendida pelo autor. Ok? Questão 2. Qual a questão tratada pelo autor? Olha só. A questão tratada pelo autor diz assim, que no isolamento social toda a família tem a oportunidade de aprender com as aulas online, como a gente falou lá no início, né? Então a questão tratada pelo autor é a tese, ou seja, a questão polêmica aqui que ele inclui aqui, né? Que na verdade não é muito polêmica, mas o que ele quer defender é exatamente isso. No isolamento social, toda a família tem a oportunidade de aprender com as aulas online. Questão 3. Cite pelo menos 2 argumentos utilizados pelo autor para defender a sua posição. Bom, no segundo parágrafo, terceiro, ele cita vários argumentos, mas eu já separei aqui, ó. As aulas online das crianças têm requisitado a maior participação dos familiares e proporcionado momentos de aprendizagem ampliada. Então, isso aqui é um argumento que confirma isso aqui, ó. Toda a família tem a oportunidade de aprender com as aulas online. E confirma também o que está aqui na letra B. O estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Outro argumento que nós podemos utilizar, este momento de isolamento social pode ser uma oportunidade de recuperação e contato com assuntos diversos, independente da idade. Então não é só criança, né? Mas também as pessoas mais velhas, inclusive os idosos, têm, né, nesse momento de isolamento social uma oportunidade de recuperação e contato com assuntos diversos, para aprender coisas novas, né? Ou mesmo para relembrar alguma coisa que já foi estudada no passado e que talvez não está mais na memória. 4. O texto em análise é um artigo de opinião escrito por Alex Paiva, gerente de novos produtos da Unidade de Tecnologias Educacionais da Positivo Tecnologia. Quanto a esse gênero,
São consideradas corretas as seguintes características. Gênero, está falando de gênero o quê? Gênero textual. Nós estamos falando de quê? Artigo de opinião. Olha, é bom lembrar, artigo de opinião é muito parecido com o editorial. Mas o editorial expressa a opinião de quê? De uma empresa, de uma instituição, de um jornal, uma revista. Né? Agora, o artigo de opinião expressa a opinião de quem? De uma pessoa, de qualquer pessoa que quer expressar a sua opinião através de um texto, ele pode escrever um artigo de opinião, né? Contando que ele tem uma ideia a ser defendida e argumentos convincentes. Então, vamos ver, ali, a número 1 aqui, ó, é um texto dissertativo e argumentativo que defende uma opinião sobre um determinado assunto? Sim, é isso mesmo. Vamos ver a número 2. É um texto expositivo em que o autor explica sobre determinados problemas que afligem a sociedade? Não, ele não é um texto expositivo. Ele é um texto dissertativo, argumentativo. Então, o número 2 está errado. Número 3. É um texto que representa a opinião da empresa jornalística que o publica? Não, isso aqui é característica de quê? Editorial, como eu falei agora. 4. É um texto que pode ser escrito por qualquer cidadão da sociedade que pretende manifestar a sua opinião? Sim, qualquer cidadão que tenha conhecimento, uma ideia e argumentos, ele pode escrever um artigo de opinião. 5. A linguagem formal, culta, é uma característica desse gênero textual que pretende convencer o leitor de uma determinada opinião? Sim, a linguagem é formal, a linguagem culta. Né? E o objetivo do texto é convencer o leitor de uma determinada opinião. Para isso serve o artigo de opinião. E a última. É publicado somente em revistas, jornais impressos ou televisivos? Não, de forma alguma. Pode ser publicado pela internet, pode ser publicado em vários veículos diferentes. Então, a letra C está errada. Então, quais são as corretas aqui? A número 1, a número 3, a número 4 e a número 5. Então, a letra 1, 4 e 5, vamos ver de novo. O dissertativo e argumentativo é número 1. 2. É um texto expositivo? Não. Então, 1. É um texto que representa a opinião da empresa? Não. É um texto que pode ser escrito por qualquer cidadão da sociedade? 1, 4. A linguagem culta? 1, 4, 5. 1, 4, 5, letra C. Número 5. O uso adequado de elementos coesivos em um texto dissertativo e argumentativo fortalece o poder da argumentação. O que é elemento coesivo? Nada mais é do que um conectivo, uma conjunção, uma preposição, uma palavra que serve para conectar, ligar ideias, ligar frases, orações. Isso que é elemento coesivo. No trecho, o acompanhamento das atividades escolares está ampliando o alcance dos conteúdos porque muitos pais estão reaprendendo as disciplinas. A palavra grifada, a palavra porquê, dá a ideia de quê? Dá a ideia de explicação, finalidade, condição, diversidade. Vamos testar. Por que nós estamos em casa? Por que nós não estamos indo para a escola? Por causa da pandemia. Então, a palavra porquê serve para dar uma explicação. Certo? Então, é isso. Concluímos aqui, de maneira bem rápida. Você precisa ler o texto. Leia o texto novamente com muita atenção para você perceber quais são os argumentos que ele utiliza, para você entender direito o que é tese, para você entender direito qual é a intenção do autor aqui. Então, se você tiver disposição para ler o texto novamente, calmamente, você vai entender melhor. Tá? Então, espero que vocês tenham acompanhado e entendido. Até mais!